A visão sobre as montanhas sempre esteve ligada à grandiosidade, santidade, sacraticidade. Para com a montanha, comparando-se com sua imensidão, sente uma impotência ancestral, como se lhe humilhasse, colocando-o no seu lugar de pequeno. Por quê? Na maioria das vezes, Deus sempre se manifesta através das montanhas. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Êxodo, capítulo 19, versículo 3. E se afirmarmos que muitas das montanhas que existem são restos das antigas árvores de silício da era antediluviana. Muitas montanhas das quais vemos atualmente seriam apenas os tocos dessas árvores de silício que chegavam a quilômetros de altura. Temos como um dos exemplos a famosa Torre do Diabo nos Estados Unidos. Esse monumento também ficou muito popular devido ao filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, onde lá era o ponto de encontro entre extraterrestres, assim citado e mostrado no filme. Essa torre tem um design de colunas hexagonais que tanto se assemelham às colmeias como às árvores em seu interior. Colunas hexagonais é exatamente assim que a botânica nos ensina sobre o como se formam as árvores. E dessa mesma forma também podemos testemunhar na natureza. Existem diversas formações como essas no mundo. Percebemos que estamos lidando com árvores de silício de 6 a 8 quilômetros de altura que existiram na antiguidade. Árvores essas cuja qual sua base era o silício ao invés do carbono. Existem alguns comentários, inclusive de um movimento atualmente cada vez mais popular, chamado de No Forest, que dizem que as árvores que temos atualmente são meros arbustos se comparados às florestas da era anterior. Elas eram gigantes, mas foram cortadas, extraídas, mais ou menos como no filme Avatar. Números, capítulo 13, versículo 22. Eles subiram pela região sul e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Cesar e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamados de Anaquins. Versículo 23. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram o galho de uma parreira, com um cacho de uva, onde foram necessários 2 homens para carregar o cacho pendurado em uma vara. Também pegaram romã e figos. Ao observarmos essa passagem no livro de Números, vemos que Moisés havia enviado homens em missão de espionagem sobre a terra de Canaã, as terras onde ouvia-se falar que emanava leite e mel. Os homens retornaram, 2 deles trazendo um cacho de uva pendurado em uma vara. Nos versículos seguintes,
o 27 e 28, os homens afirmam que a terra é rica, como Moisés pôde testemunhar pelas frutas que trouxeram. Mas a cidade era muito grande e lá viviam os descendentes dos gigantes. O quanto gigantes eram as frutas da cidade de Canaã, onde, para carregar um único cacho de uva, era preciso 2 homens e uma vara. Em Daniel, capítulo 4, do 10 ao 12, vemos uma descrição do sonho do Nabucodonosor, onde diz: Eu estava deitado na cama e de repente tive uma visão. Nela, vi uma árvore muito alta, plantada no centro da terra. A árvore cresceu e cresceu até tocar o céu. E era tão grande que podia ser vista de qualquer lugar do mundo. As suas folhas eram belas e ela dava tantas frutas que o mundo todo podia se alimentar delas. Animais selvagens descansavam na sombra da árvore. As aves faziam ninho em seus galhos. E todos os seres vivos se alimentavam de suas frutas. E continua dizendo: Eu ainda estava sonhando quando de repente vi um anjo vigia, que descia do céu e dizia em voz muito alta: Derrubem a árvore, cortem seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas. Espantem os animais que estão descansando em sua sombra e as aves de seus galhos. Mas deixem ficar o toco e suas raízes, e o amarrem com correntes de ferro e de bronze, no meio do capim baixo, no campo, e o sereno cairá sobre esse toco. A tradução para com esse sonho do Nabucodonosor, como citado, é que, assim como a árvore caiu, o poder do Nabucodonosor também cairia. O contexto dessa narrativa se encontrava em referência a isso. Mas é possível observarmos, inclusive a partir da narrativa bíblica, que existiram solos muito ricos, onde frutas, árvores e tudo que lá se desenvolvia ganhavam uma proporção de tamanho fora do nosso atual normal. Inclusive, gigantes. A Bíblia contém polissemia, onde a mesma passagem tem vários significados que de modo algum se contradizem. As árvores gigantes eram poderosos sistemas de inteligência da antiguidade, nutridos de quartzo e silício. No passado, haviam gigantes em todo o ambiente biológico. Haviam árvores gigantes, animais gigantes, insetos gigantes, que guardavam dentro de si uma grande quantidade de informação como uma memória. Era toda uma forma de vida baseada no silício ao invés do carbono. Tanto a Bíblia como a mística e a própria ciência mostram que pedras preciosas são grandes condutores de energia. O peitoral dos sumos sacerdotes na Bíblia são compostos de pedras preciosas, especialmente o quartzo e silício. O Templo de Jerusalém é composto dessas mesmas rochas, assim como outros templos. O silício, como já sabemos, é um poderoso semicondutor, e nossa tecnologia atual
se sustenta à base de silício. Inclusive, é a base existencial da inteligência artificial. Os solos de antigamente eram muito mais ricos do que podemos imaginar. Havia todo um sistema de vida melhor alimentado e existente com base no silício. Haviam essas árvores gigantes e, como o silício é um grande condutor de energia, essas árvores geravam frutos gigantes, como citado na passagem do livro de Números. E possivelmente tudo o que se alimentava do que era gerado nesse solo de antigamente, muito rico no silício, tudo que se alimentava desses frutos, dos grãos, certamente tinha um outro nível de desenvolvimento. Dizem que os Nífelins destruíram essas árvores gigantes por causa de seu composto mineral que era necessário para eles. O mundo antigo era como um grande canteiro de pedras preciosas que foram extraídas sem nenhuma misericórdia, para o benefício dessas entidades. E certamente eles tinham tecnologia muito avançada que era capaz de cortar e levantar essas pedras, de cortar as árvores de silício.